Ângelo, pregador do Evangelho. Casado há 10 anos com a irmã Andréa Ângelo, pai de Jennifer, Stephanie e Raul. Desenvolve ministério pastoral em Porto Alegre, pregando também em vários lugares, levando a unção do Espírito Santo para todas as nações. Prepare-se agora para ouvir a palavra de Deus, ministrada pelo pastor Leandro Ângelo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no primeiro livro dos reis de Israel, irmãos. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Vamos ler os versículos 4 a seguir. Primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículos de número 4 a seguir. Eu gostaria nesta noite de tributar a Deus a minha gratidão por estar aqui na igreja em Alvorada, na igreja matriz, cumprimentar o pastor Valdemar, pela primeira vez que chego perto, assim, mais perto do pastor, sua querida esposa, irmã Margarida, nosso amigo pastor Daniel, e na pessoa dos pastores, cumprimentar os demais pastores, colegas, também o irmão Felipe, nosso amigo. É um privilégio muito grande para mim estar aqui esta noite. Eu já orava há mais ou menos uns 3 anos para que esta oportunidade o Senhor concedesse. E esta noite Deus nos traz aqui a este lugar, e eu quero entender que o Espírito de Deus tem algo glorioso ainda nestes minutos, deste encerramento de trabalho para falar ao nosso coração. Quantos vieram para ouvir a voz do Espírito de Deus aqui esta noite? Amém, irmãos? Primeiro livro dos reis, capítulo 19, versículo 4 a seguir. Obrigado pela saudação, juntamente com a minha esposa, o irmão que me acompanha também, a minha filhinha. Diz a palavra do Senhor: E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. Mas o anjo do Senhor, pela segunda vez, o tocou e disse: Levanta-te, come, porque muito comprido ainda te será o teu caminho. Amém? Diga para a pessoa que está ao seu lado desta noite: Deus ainda tem um caminho muito longo para você percorrer. Diga isto. Aleluia. 54 anos da Assembleia de Deus, 41 anos de ministério do pastor, não é? 30 anos de ministério pastoral, 13 anos em Alvorada, e o Espírito de Deus esta noite nos diz: Deus ainda tem mais para o pastor Valdemar, ainda tem mais para a igreja em Alvorada, e o nome de Jesus será glorificado. Levante a sua mão direita aos céus. Oramos mais uma vez. Pai, eis aqui a tua noiva, comprada, lavada com teu sangue puro. Mais uma vez, Senhor, assumo uma tribuna santa para ministrar a tua palavra infalível, indelével, imutável. Esta palavra, Senhor, que é santa e poderosa.
Abra, Senhor, a porta neste lugar para a palavra esta noite e glorifica o teu nome, porque eu creio no milagre. Eu creio que esta noite o Senhor irá derramar um ânimo do céu, uma unção de ânimo neste lugar sobre a vida de muitos aqui, porque a palavra que o Senhor me dá é esta, e eu não posso sair daqui, Senhor, sem entregar o que o Espírito coloca em meu coração. Aleluia. Queiram estar assentados, meus queridos irmãos. Eu gostaria nesta noite, com muita responsabilidade, de chamar a atenção da igreja, dos irmãos, dos presentes aqui neste tabernáculo, para uma palavra que recebemos da parte de Deus, não querendo nesta noite nos estender devido ao horário, mas eu gostaria aqui esta noite de falar um pouco, baseado no último hino cantado pelos nossos irmãos, que fala sobre o profeta de Deus, o homem de Deus. A Bíblia Sagrada, no texto em epígrafe que nós acabamos de ler, mencionado no capítulo 19 do primeiro livro dos reis de Israel, a Bíblia nos narra aqui um dos episódios mais extraordinários da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada, ela é extraordinária, ela é verdadeira, e eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Agora, meus queridos irmãos, o homem mencionado, epigrafado neste texto, foi um homem que marcou a história da Bíblia, marcou a história dos profetas em Israel. O nome deste homem, Elias, conhecido como profeta de Deus, conhecido como alguém que trazia na sua vida uma característica, pastor Valdemar, que nos dias de hoje, digo isto com muito respeito aos obreiros, companheiros de ministério, Elias trazia na sua vida uma característica, meus amados, que está escassa nos dias de hoje. Este homem trazia na sua vida a credencial de um poder extraordinário, sobrenatural de Deus na sua vida. A Bíblia diz que aonde Elias entrava, o quadro mudava. Por onde Elias passava, a história era outra, porque Deus estava na vida dele, e por onde este homem passava, ele deixava um rastro de poder sobrenatural do Espírito Santo. Agora, meus queridos irmãos, eu quero, resumindo o contexto aqui esta noite, vos trazer uma mensagem baseada no seguinte tema: todo profeta de Deus, todo homem de Deus, por mais espiritual que seja, por mais fiel a Deus que seja, por mais que esteja na presença de Deus, todos os homens de Deus, mulheres de Deus, irão enfrentar na sua vida as profundezas da fadiga e do desânimo na trajetória da sua vida nesta terra. Meus amados, a Bíblia nos narra aqui que o profeta Elias estava vivendo o momento auge do seu ministério. Elias estava vivendo aqui o momento principal da sua vida. Ele havia aqui adquirido, feito, almejado as suas duas maiores conquistas. A Bíblia diz que Elias aqui havia derrotado os profetas de Baal no Monte Carmelo. Ele havia ainda tido uma segunda vitória. Ele havia orado. Depois de 3 anos e meio sem chuva, Elias orou e a chuva voltou a cair sobre a terra. Vejam os irmãos, que este homem havia conquistado no seu ministério as suas duas maiores conquistas. E na verdade, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui esta noite, neste encerramento de festa espiritual, para dizer aos irmãos que é justamente nestes momentos, nos momentos das maiores conquistas da tua vida, nos momentos das maiores vitórias da sua vida, é que nós somos assolados pelo cansaço, pelo desânimo e pela depressão espiritual.
Meus queridos, eu tenho, pela misericórdia de Deus, pregado o evangelho em muitos lugares. Deus tem tido misericórdia da minha humilde vida, e eu tenho pastores, obreiros que estão aqui, me deparado com dezenas e centenas de pessoas que nos procuram, dizendo: pastor, eu estou desanimado, pastor, eu estou sentindo a opressão. Queira os irmãos ou não, acredite você ou não, a igreja de Cristo na terra está vivendo nos dias atuais um dos piores momentos da face da terra. Há um hino cantado no Brasil inteiro, de uma cantora conhecida chamada Lauriette, que diz: estes são os dias de Elias pregando a palavra de Deus. Aleluia. Eu sinto a liberdade aqui esta noite e a unção poderosa do Espírito de Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia nos prova isto. Elias viveu num período trágico, num período da maior perversão religiosa, da maior promiscuidade em Israel, quando Jezabel houve aquele casamento apóstata, casamento de Acabe com Jezabel. A Bíblia diz que este foi o pior casamento da história. Baal era um deus pagão, era o deus da promiscuidade. O símbolo de Baal era representado por um órgão genital masculino, era o deus dos pecados sexuais, dos prazeres imundos. A Bíblia ainda diz que para Baal haviam 450 profetas. Estes profetas, eles eram sustentados por Acabe, eles profetizavam para Baal, pregavam para Baal, divulgavam o ministério, aquela divindade pagã. Mas vejam os irmãos, preste atenção, a Bíblia ainda diz que havia mais 400 profetas de uma deusa chamada Astarote ou Acera, que era uma versão feminina de Baal. Esta deusa também, o seu símbolo era um órgão genital feminino. Por que estou dizendo isto esta noite? Para os irmãos entenderem que o profeta Elias vivia um momento na terra dos piores da história. Não era diferente de hoje, quando a nossa humanidade, quando a igreja está vivendo hoje um período de pressão, um período de opressão espiritual, para nos tirar dos princípios, para nos tirar da vontade de Deus, para nos tirar do centro da palavra. Nós estamos vivendo hoje uma época que as pessoas estão enfrentando dificuldade, mas esta noite eu venho como profeta de Deus aqui para trazer ânimo sobre a sua vida. A tua trajetória não terminou, Deus ainda tem mais para o teu ministério. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo aqui esta noite. A Bíblia diz, meus irmãos, que Elias vivia na contramão, porque profeta de Deus, servo de Deus, aqueles que ainda, ouçam bem, não se apartaram da simplicidade do Evangelho, porque o Evangelho não é assim, pastor. O Evangelho é simples, irmão. O Evangelho é algo puro, não precisa enfeitar muito, não. E eu quero dizer aos irmãos aqui, quando vocês cantavam, o Espírito de Deus me diz que a chamada de vocês não é comercial, não, é espiritual. Vocês vão vender CD sim, para manter as despesas, mas o que Deus deu para vocês é espiritual. Permita-me vos dizer isto esta noite: profeta de Deus é quem está na contramão. Contramão contra a liderança, não, irmãos. Contramão contra os pastores, não. Contramão contra pecado, contra miséria, contra imundícia, contra impureza, contra pressão maligna. Aleluia. A igreja de Alvorada é uma igreja que ainda permanece na simplicidade do Evangelho. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui esta noite. Quando eu ouvi esse coral cantar,
Já faz muito tempo que não vi um coral misto tão grande cantando estes hinos antigos que ainda toca a nossa alma. Meus amados irmãos, nós vivemos uma época que os louvores, eu me lembro, sou filho desta igreja, tenho 32 anos de idade, ali está minha esposa, somos filhos da Assembleia de Deus, sou filho de crente, sou filho de pastora. Agora ouça, meus irmãos, me lembro daqueles louvores antigos, que quando aparecia um irmão de gaita, violão, e começava a cantar, sabe qual era a reação do povo? A reação era essa, era de quebrantamento, era de lágrimas derramando, era de prostração aos pés do Senhor. Mas hoje o sistema está invertido. Os louvores, em vez de quebrantar, estão levantando, sacudindo o povo. O Espírito de Deus não precisa disso, não. Deus precisa de profetas que estejam na sua presença. Aleluia, eu sinto a glória de Deus aqui. Eu estou pregando todos os dias, eu estou envolvido com a presença de Deus. Eu sinto a sensibilidade do Espírito aqui esta noite. Agora ouça, eu preciso pregar aqui mais um pouco. A Bíblia diz que Elias era homem. Tiago escreve no capítulo 5, sujeito às mesmas paixões que nós. Isto prova que Elias era homem. Elias era ser humano. Por mais espiritual que sejamos, por mais de oração que sejamos, somos homens, mulheres. Você é mulher e está no corpo desta carne. A Bíblia diz, para resumir o contexto, que diante da ameaça de Jezabel para Elias, Elias entra em depressão. Elias diz, não dá, eu vou fugir. Ele abandona em primeiro lugar o seu moço, aquele que andava com ele. E este é um dos primeiros sintomas da depressão espiritual. Quando você abandona a comunhão, quando você deixa aquelas pessoas que andam ao seu lado, que são verdadeiros homens e mulheres de Deus. Esta noite, meu irmão, nos 54 anos da igreja em Alvorada, o Espírito de Deus me traz aqui para te dizer, ainda que você esteja sofrendo, não abandone a comunhão. Não abandone a comunhão, não abandone a igreja, não abandone os teus irmãos, não saia do coral, ainda que você esteja sendo ameaçado pelo pecado, ameaçado pelas impurezas, não abandone a comunhão. Aleluia, sinto liberdade aqui esta noite, sinto a graça de Deus neste lugar. Agora veja os irmãos, Elias estava no auge das conquistas, no auge do ministério. Ele é ameaçado. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele abandona a comunhão. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Elias começa agora a ir para bem longe. Olha aqui para mim, por favor. A Bíblia diz que Elias foi longe, caminhou longe e sentou debaixo de um pé de zimbro. E Elias fica sentado embaixo daquele zimbro. Olha os irmãos, ele era um profeta de Deus. Ele era alguém que conquistou, alguém que desafiou demônios, alguém que desafiou principados, potestades. Irmão, tem pregador que diz, Elias tinha medo, como pode? O homem enfrentou 850 profetas e agora com medo de uma mulher. Irmão, Jezabel não era uma mulher, era o próprio Satanás usando saias. Era uma mulher ímpia, cruel. Elias sabia que para escapar dela só fugindo. Mas mesmo na depressão e na fuga, o Senhor está cuidando de você. Oh, aleluia. A Bíblia diz, lança o teu pão sobre as águas, lança ele, depois de muitos dias tu vai achar. Não interessa se hoje você não está no hall de obreiros, se hoje você não cuida de igreja, mas o pão que tu lançou sobre as águas, tu está colhendo, porque lançou, e o Senhor vai te devolver na hora certa. A Bíblia diz que Elias entra em depressão espiritual. A Bíblia diz que ele vai para baixo de um zimbro, ouçam os irmãos, e Elias começa agora a chorar. Ele começa a entrar no complexo de inferioridade. E aqui, meus amados, ele entra num complexo de maldição hereditária. E eu quero dizer aos irmãos que não existe, biblicamente, não existe maldição hereditária. Mas vejam, entendam o raciocínio bíblico. Elias menciona aqui os seus pais. Ele disse, Senhor, já basta, eu quero morrer. Eu não sou melhor do que meus pais. Quantas pessoas hoje que estão chorando debaixo de um zimbro,
na depressão, no cansaço, na fadiga, dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que meu pai. Meu amado, não existe maldição hereditária. A Bíblia diz em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Olha aqui, quem sabe você está dizendo: eu estou assim porque o meu pai era alcoólatra, meu pai foi morto no presídio, minha mãe era uma promíscua, a minha família é uma derrotada, minha família é uma família de miseráveis. Não interessa, a partir do momento que Jesus entrou na tua vida, Ele escreveu outra história para você. Não interessa quem foi teu pai, não interessa quem foi tua mãe, interessa que você está na presença de Deus, e Deus vai te animar esta noite. Eu sinto a glória de Deus aqui. Pastor Juvenal, venho trazer aqui uma palavra de ânimo esta noite. Venho trazer uma palavra de ânimo para muitos que estão me ouvindo aqui esta noite. Os momentos são difíceis, e Elias está lá chorando. Olha aqui para mim, irmãos. Elias está chorando, dizendo: Senhor, já basta, tira agora a minha vida. Quanta gente, quantos crentes, quantos obreiros, quantos pregadores sentados nos bancos de nossas igrejas, quantos que conquistaram, que pelejaram, que militaram, que foram usados tremendamente por Deus, e hoje estão sentados debaixo de um zimbro, dizendo: não dá mais, o tempo é outro, Jezabel quer me matar. Olha aqui, o Espírito de Deus está olhando para você. Deus está enxergando você debaixo de um zimbro, companheiro. Deus está enxergando você debaixo deste zimbro. O Espírito de Deus não te abandonou. Nós precisamos mudar esse raciocínio das pessoas que têm, de que Deus só está quando a panela está cheia de comida, quando o emprego está bom, quando não tem problema no lar, quando o casamento está uma bênção. Ainda que tudo esteja dando errado para você, Deus está contigo. Deus está contigo. Deus está contigo. Elias está lá chorando: Senhor, me mata, eu não quero mais viver, chega para mim. A Bíblia diz que a primeira coisa que Deus faz quando nós estamos cansados, irmã, Deus nos coloca para dormir um pouco. Mas pastor, crente não dorme. Crente dorme sim. Mateus capítulo 25, a Bíblia diz que eram 10 virgens, todas dormiram. Dormiu quem não tinha uma gota de óleo, uma gota de azeite, mas dormiu quem estava com a lamparina cheia também. Quando eu leio esta palavra, eu recebo uma revelação de Deus. Não copiei de ninguém. Você não vai ouvir pregar por aí isso aqui. Sabe por quê? Porque recebi de Deus. Deus me disse: pastor Valdemar, numa madrugada o Espírito de Deus me acordou, e Deus me disse: eu estou acordando, eu estou despertando dentro da Assembleia de Deus. Eu disse: o que, Senhor? Ele disse: eu estou despertando uma geração de profetas que estavam dormindo embaixo do zimbro. Eu estou despertando. Diga para o seu irmão: Deus está despertando, está acordando uma geração que estava dormindo dentro da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora veja os irmãos, que Elias estava cansado, deprimido. Ele dorme. Olha aqui, o anjo vai lá, toca nele. O anjo acorda Elias, diz: levanta-te, Elias, come, bebe. Agora a Bíblia diz, nós lemos aqui que Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Diga comigo: comeu, bebeu e voltou a dormir. O ser humano é complicado, irmão. O ser humano é assim mesmo. Deus dá comida, Deus alimenta ele. Isto fala da providência de Deus em nossa vida. Mas o nosso problema é esse: Deus nos alimenta, cuida de nós, nos sustenta. Nós comemos, bebemos, participamos da bênção e voltamos a dormir. A Bíblia diz que o anjo teve que ir pela segunda vez e sacudir Elias. Irmão, eu não sou de fazer isso, de mandar ficar fazendo isso, mas hoje eu tenho pouco tempo aqui. Então segure o irmão que está do seu lado e dê uma sacudida e diz: acorda, irmão. Deus já te alimentou, Deus já fez você comer, beber. Te acorda, irmão. Acorda, porque Deus tem mais para ti. Deus tem mais para a igreja em Alvorada. Deus tem mais para o teu ministério. Você vai caminhar ainda muito longe. Aleluia.
Levante as suas mãos aos céus agora. Adore ao Senhor por um instante, porque Deus está acordando, está acordando, está acordando, está acordando uma geração que estava dormindo embaixo do zimbro. Uramanda, lavaçuí. Somos profetas na contramão contra o pecado. Somos uma geração que não aceita coisas que estão fora da Bíblia. Geração que não tolera pecado, mas que ama os pecadores. Deus vai trazer mais. Deus vai te animar hoje. As tuas convicções vão voltar. O apóstolo Paulo chegou a dizer, Paulo disse: eu sou apertado de todos os lados, disse ele. Há uma pressão contra mim. É prisões, é embates, é açoite, disse Paulo. Sou apertado de todos os lados e tenho vontade de morar com Cristo na glória. Mas aos Romanos, do capítulo 18, versículo 18, Paulo diz assim: porque tenho por certo para mim que as aflições deste tempo presente, todos esses embates, depressões que estamos enfrentando, não são para comparar com a glória que espera você no porvir. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui esta noite. Meus irmãos, eu quero concluir a minha mensagem aqui esta noite, para nós orarmos no tempo que me é dado. Dizer aos irmãos que Elias estava no momento de depressão espiritual, momento de cansaço, de fadiga. E naquele momento, o anjo do Senhor veio até Elias. Deus levantou Elias dali. Deus tocou nele de novo. Ele comeu, bebeu, voltou a dormir. Esta é uma das nossas maiores debilidades. Vocês lembram dos homens de Gideão? Gideão estava com 10.000 homens no deserto, num caminho para a guerra, suor, vida difícil. Lá ia Gideão com 10.000 homens, diz a Bíblia. E Deus faz assim, irmã. Quando nós estamos no meio do deserto, no meio do vale, Deus vai lá e coloca a bênção no meio do vale. Deus disse: Gideão, tem um oásis de água aí no meio do deserto. Agora Deus diz: cuidado, Gideão, cuide bem. Quem vai beber a água, cuidando, participando da água, olha só, irmão, preste atenção aqui, pegando água, isso fala de pegar a bênção que Deus dá, tomar água e continuar vigiando. Deus diz: coloca para um lado, Gideão. Agora aqueles que mergulhar na bênção, coloca para o outro. Estamos vivendo uma época que muita gente está afogada na bênção. Estavam no deserto, estavam no vale, estavam sofrendo o opróbrio. Deus mudou o cativeiro, abriu porta de trabalho, deu casa, deu carro, deu saúde, deu tudo em dobro do que não tinha, deu 100 vezes mais. E ele se afogou na bênção, mergulhou de cabeça no oásis. Não esqueça que você tem que aproveitar o que Deus te dá, mas nunca tirar os olhos do teu adversário. Nunca deixar de vigiar, continue vigiando. Coma o que Deus dá, beba o que Deus dá, mas continue de olho aberto. O Espírito de Deus tem me ensinado muita coisa na sua presença. Outro dia Deus me disse: meu servo, não te emocione com as glórias, não te emocione com as coisas que eu te darei, porque Deus tem mudado a nossa vida da água para o vinho. Nos últimos 4 anos, o Espírito de Deus tem tomado a nossa vida, o nosso ministério. Não vou me falar aqui, porque alguém pode dizer: pastor, está se ensoberbecendo, mas o que Deus tem feito em minha vida, Deus tem me dito: não te emocione, não te empolgue muito, não, porque isso tudo é meu. O dia que tu pensar que tem, tu não tem. O dia que tu pensar que faz, tu não faz nada. O dia que tu pensar que tu não é ninguém. Mas se tu colocar nos meus pés, quando tocar a mão no microfone, a igreja sentirá o impacto da minha glória. Levante a tua cabeça nesta noite. Deus vai tirar você debaixo do zimbro.
Paulo disse: aquele que almeja o episcopado, parece que está enfraquecendo esse sentimento de almejar, parece que está parando, mas meus irmãos, é 54 anos da igreja, é noite de reflexão, é noite de fazer novos projetos, renovar projetos para mais 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque Deus disse para Elias: levanta, coma, anda, porque não vai parar por aí, Deus ainda tem muito mais para você. Quantos creem esta noite que o Espírito de Deus está aqui? Eu quero convidá-los a estar em pé neste momento. Eu sinto liberdade dos céus aqui esta noite. Você está em João 18:33. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O salmista, no Salmo 119, este Salmo 119 atribuído a Esdras, o sacerdote, no versículo 71 diz assim: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. As aflições nos ensinam, as depressões da vida nos ensinam, vão nos moldando. O único ainda que é o especialista em pegar a pedra bruta, toda torta, cheia de ponta, e lapidar do jeito dele, é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui esta noite. O salmista está dizendo: foi-me bom ter sido afligido. Este verbo afligir vem do hebraico, quer dizer ser rebaixado, humilhado, oprimido, desonrado, traído. Diz o salmista: foi-me bom ter passado por tudo isto. Uma das coisas que mais nos fere na trajetória do nosso ministério, na trajetória da nossa vida, são os embates que nós sofremos. Mas o salmista está dizendo: foi bom tudo isto. Foi bom ter sido humilhado, ter sido oprimido, ter sido massacrado. Foi bom ter passado por tudo isso, para que aprendesse os teus estatutos. E a palavra estatuto vem do hebraico, quer dizer entalhado em pedra. Então ouça: quanto mais você passa pela depressão, pela aflição, mais a palavra de Deus é entalhada em você. Você já não é mais um crente bebê chorão, que anda com o dedo na boca dizendo: não vou, não quero, vou embora, não estou nem aí. Não, irmão, levante a tua cabeça. O anjo do Senhor Deus está olhando para você. O teu ministério não terminou, a tua chamada não vai morrer. Deus ainda tem mais para você. Pare de forçar a porta, espere o tempo de Deus. Espere a hora de Deus. A Bíblia diz que Esther foi escolhida no meio de todas aquelas jovens. Deus escolheu Esther. Ela veio, casou-se, ficou ao lado de Assuero, mas escondeu a sua identidade. Tem muita gente no meio da igreja, em nosso meio, que Deus já deu uma identidade para ela, já deu uma identidade para ele, mas ela só vai aparecer na hora certa. A Bíblia diz que um plano havia sido traçado para destruir os judeus. E lá estava Esther, comendo caviar no palácio, bebendo o vinho do rei, do lado do rei. Mas aquele que investiu no ministério de Esther, aquele que colocou ela lá, que foi Mardoqueu, seu primo, fez uma visitinha para ela um dia. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que Mardoqueu disse para Esther: Esther, você não está nesta posição em vão. Deus não te colocou nesta cadeira de rainha, de princesa. Deus não te colocou aí em vão. Você está aí por causa de uma missão. Esther disse: o que posso eu fazer? Ninguém pode chegar à presença do rei sem que ele baixe o cetro. Se ele não baixar o cetro, eu posso ir para o calabouço e ser até morta. Mardoqueu coloca, eu creio assim, aponta o dedo para ele e diz: olha aqui, guria. Se ele fosse gaúcho, ia dizer: olha aqui, guria. Se tu não fizer nada, tu não vai escapar. Mas vou te dizer mais: socorro de outra parte Deus mandará para a nossa nação. Com licença, pastor Daniel, segura esse microfone um pouquinho como se fosse um cetro. Sabe por que muitas pessoas não têm vitória no seu ministério, na sua chamada, na sua vocação? Porque querem bater de frente no cetro.
querem bater de frente no cetro. A tua identidade só será mostrada, você só tem autoridade de mostrar autoridade quando o cetro baixar. A Bíblia diz que Esther colocou as suas damas de honras todas em jejum e oração. Os judeus estavam todos jejuando. Com jejum e oração não tem cetro que não baixe. É por isso que tem muita gente andando em roda por aí, de igreja, igreja, igreja por aí, mas nunca se levanta, porque o cetro não baixou. Enquanto o teu pastor não levantar a mão e dizer: vai meu filho, vai jovem, vai irmã, porque Deus é contigo, Deus não irá te abençoar. Agora Esther ora, jejua, coloca a sua melhor roupa. Mas não era aqueles 6 meses de cosmético, de brilho, de coisa que ela botou, não. Não era aqueles 6 meses de aula de etiqueta que ela passou, não. Ela coloca seu melhor vestido, mas por trás de tudo aquilo estava o brilho do Espírito de Deus. Ela chega perto de Assuero, diz a Bíblia, e quando ele olhou para ela, ele baixou o cetro. Quando o cetro baixa, irmão, tu entra com a tua identidade, diz quem você é, prega a palavra, Deus faz milagre, canta em poder de Deus, cai na igreja, Deus vai te renovar esta noite. Eu quero perguntar aqui esta noite, quantas pessoas ainda não são evangélicos? Levante a sua mão, eu preciso fazer o convite. Você que ainda não é evangélico, não é membro desta igreja, levante a mão. Temos aqui uma família inteira que veio hoje, né? Aleluia, Deus quer dar graça a vocês. Querem receber esta noite Jesus como seu Salvador? Venham até aqui, por favor. Aleluia, mais alguém que não é evangélico? Temos ali mais um jovem, venha jovem. Aleluia, venha, venha, chegue mais perto. Mais alguém que ainda não é evangélico, que não é membro desta igreja, levante a sua mão. Eu preciso orar aqui esta noite. Lá atrás, venha. Eu quero orar por você, passe aqui. Existem 2 causas para a depressão espiritual. A primeira é a causa física humana, isso é natural. Cansamos, corremos, pregamos, você trabalha, cuida dos filhos, isso dá cansaço, isso dá estresse, isso dá fadiga. Mas existe uma segunda causa, que se chama opressão espiritual. Chegue na presença de Deus e diga: Deus, eu preciso, Deus me salva, Deus me anima nesta noite. Eu quero orar aqui neste momento. Mas por onde tenho passado, tenho sempre falado. No final da minha mensagem tenho falado em alguém. Porque nós falamos de John Wesley, a nossa geração fala de Spurgeon, fala de Moody, fala de Jonathan Edwards, fala de tantos heróis da fé. E por onde tenho passado, tenho falado, pastor Valdemar Paixão, na pessoa de um amigo que já está na glória, pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz. Sei que não perco nada em falar isto no final das minhas mensagens, porque a última mensagem daquele homem nos Gideões, todos vocês ouviram, a grande maioria. Ele deixou uma frase que ecoa ainda hoje nos 4 cantos do mundo. Porque estive na Europa, pastor, não tem um lugar que você chegue, Portugal, Espanha, Inglaterra, que não perguntem de pastor Luiz Antônio. A última frase daquele homem foi essa: ore mais, quebrante mais, jejue um pouco mais. Baseado naquela pregação, o Espírito de Deus me deu esta mensagem. Deus está acordando uma geração que estava dormindo dentro da nossa igreja. A morte de Estevão trouxe o maior avivamento de Atos dos Apóstolos. Às vezes nós não entendemos mistérios de Deus. Deus quer te animar. Quantos querem receber um ânimo hoje, nestes 54 anos da igreja de Alvorada? Saia do seu lugar correndo e venha, eu quero orar por você. Venha, 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 rápido. Pastor, eu já vou orar. O Espírito de Deus está animando muita gente aqui esta noite, pastor. Tem gente aqui que as suas convicções vão voltar, a alma vai voltar a arder novamente, o coração vai começar a palpitar, aleluia. Urana mandarada canta, lama sui mandará canto, lama sui me ande placheri mandará cantaça. Una mandana masui mandará diace, ni maya canto le diace.
Eu quero orar, eu sinto a glória de Deus aqui. Depois da oração, os irmãos vão cantar um hino. Se quiser cantar o profeta de novo, cante. Eu já vou estar orando e passando aos irmãos. Levante as suas mãos aos céus aí no seu banco. Aqui no coral, os obreiros, levante as mãos aos céus agora. O Espírito de Deus está pelejando agora contra a opressão espiritual esta noite. O Espírito de Deus está pressionando, pelejando agora contra o desânimo, o cansaço. Você vai levantar a cabeça sim. Você vai caminhar sim ainda. Deus tem mais para você. A Bíblia diz que Elias caminhou 320 quilômetros, 40 dias e 40 noites com aquela comida. Querido Deus e Pai, eis aqui, Senhor, o teu filho Leandro. Tu me conheces, Senhor. Aleluia. Eu estou na tua presença esta noite. Olha, Senhor, para este homem que estava embaixo do zimbro, Senhor. Olha para esta mulher agora que estava cansada, que chegou nesta igreja hoje dizendo: eu quero ouvir a tua voz, eu preciso de um renovo espiritual. Em nome de Jesus agora, o Espírito de Deus te renova agora. O Espírito de Deus te enche agora. Alamandará, cantar, achai. Sim, Deus te anima agora. Levanta a tua cabeça, sai debaixo do zimbro. Tu não vai morrer, não vai morrer. Deus está contigo. Aleluia. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante as mãos aos céus e adore a Ele. Deus está te arremando agora, está te renovando. Pois a sua voz é a voz de Deus falando com o homem. Ele se levanta no meio do povo com autoridade. Deus também se levanta, e quando Ele fala, Deus honra o seu nome. Mas você não sabe o preço que paga esses homens de Deus, que o Senhor chamou para ser embaixador do reino dos céus. Ele deita tarde e levanta cedo e até passa fome. Quanto menos come, mais o Senhor usa ao serviço seu. Enquanto o povo dorme, o profeta ora. Enquanto o povo canta, o profeta chora. E na hora da luta, ele é sempre o primeiro a ficar em pé. E quando ele fala, o povo murmura, mas se ele se cala, o povo adoece. E se alguém morrer sem ser avisado, sangue das suas mãos o Senhor requer. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se o profeta fugir pelo ventre do peixe, terá que passar. Mas se ele assumir, levará o povo à obediência. O profeta exorta, edifica e consola, e quando ele fala, até os ossos secos se colocam de pé e recebe a bênção. Tem profeta da carne, mas a carne do profeta o leão não come. Tem profeta do rei, e o rei sem profeta o Senhor consome. Ao santificar-se, ele profetiza e o povo conserta. O profeta é grande,
mas o menor de vocês é maior que o profeta. Enquanto o povo dorme, o profeta ora. Enquanto o povo canta, o profeta chora. E na hora da luta ele é sempre o primeiro a ficar em pé. E quando ele fala, o povo murmura, mas se ele se cala, o povo adoece. E se alguém morrer sem ser avisado, sangue das tuas mãos o Senhor requer.